Salve, rapaziada! Chegando pro 11º episódio do Trio de Ataque. E como vocês já puderam ver, rapaziada, estamos de vinheta nova, rapaz. Estamos bem, mano. Estamos bem. Assim, a gente só não tá tão bem porque a gente ainda tá muito desorganizado aí com os dias de postagem, mas estamos tentando entrar nos trilhos. Essa vinheta é um começo de uma nova história. Eu queria agradecer ao grande músico aí, Silênio, que fez pra gente a vinheta. Obrigado de verdade, cara. Gostei pra caramba, todo mundo aqui gostou. Tá completinha, tá com som de gol e tudo mais. Tá maravilhosa. A gente adorou. E é isso. E eu gostaria então de pedir para você que está escutando esse podcast no Spotify ou então Radio Public, Pocket Cast, Overcast, Google Podcast, Breaker, Anchor, qualquer um desses aí que é aplicativos de streaming, para você seguir a gente. Em caso você esteja assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like, enfim, e aí você vai receber a notificação de quando a gente postar um novo episódio, tudo bem? Mais uma vez a gente só, enfim, a gente ficou umas semanas aí sabática, né, sem fazer episódio, mas estamos tentando nos organizar aí novamente. E é isso. Eu estou aqui hoje com o João Marcelo dos Santos e Léo Velho, mais uma vez, mais um programa, e é um prazer ter vocês conosco, comigo, né, na verdade conosco, com todo o pessoal que está assistindo. É isso, pode se apresentar aí, rapaziada. Estamos juntos para mais um episódio. É um prazer aqui estar com vocês em mais um episódio aí do Trio de Ataque. Aproveitar e agradecer também ao Silênio pela gentileza, né, pelo trabalho, ficou muito bom. E vamos falar de futebol, né? Estamos de volta aí aos trancos e barrancos. Vamos voltar aí a uma sequência. Saudações, rapaziada. Muito bom estar de volta. Temos realmente muita coisa para falar hoje. E vamos aí com algumas surpresas e outras decepções. É isso, a gente vai falar de Brasileirão, né? A gente vai dar um resuminho. Quer dizer, não dar um resuminho, a gente vai botar uma visão panorâmica em cima de alguns assuntos aí que nós tivemos durante essas rodadas, né? A gente vai falar, por exemplo, de Flamengo com o Domenech Torrent, a gente vai falar do Inter, a gente vai falar de Thiago Nunes no Corinthians, que está balançando bastante, o Diniz que está dando a volta por cima no São Paulo, né? Ainda que a trancos e barrancos, né? Não conseguindo os resultados tão maravilhosos, mas está tentando se acertar. E a gente também vai dar uma atenção aqui para algumas contratações no mercado europeu da bola, né? Que podem ser interessantes aí, porque podem ajudar um pouco a gente nesse entendimento da nova temporada que começa agora no final de semana, algumas ligas aí começando novamente dos campeonatos europeus. É isso, então. Vamos começar com o Brasileirão? Vamos começar falando de Flamengo, então. Flamengo de Domenech Torrent. Nessa última rodada aí, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1, um jogo onde teve superioridade e conseguiu neutralizar o Fluminense de Odair Hellmann, né, vencendo mais uma, engatando a 4ª vitória seguida. O Domenech Torrent aí tentando se ajeitar com o time do Flamengo, e aos poucos as coisas vão se acertando, vão chegando a um nível interessante para ele e para toda a nação rubro-negra. Eu gostaria de ouvir de vocês aí o que vocês têm a dizer sobre esse momento de Domenech Torrent, né? Essa história que está começando aí do Domenech. Gostaria de escutar o que vocês têm a dizer. Bom, vitória do Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo foi superior nos dois tempos, acredito. No segundo tempo, o Flamengo estava em ritmo de treino mesmo. Foi até bem displicente em algumas tomadas de decisão, porque poderia ter ganhado de 3-4-0. O primeiro tempo um pouco equilibrado, mas o Flamengo superior. Se o Flamengo teve dificuldade com o Fluminense no Campeonato Carioca, né, ali na Taça Rio, e nos dois jogos, uma certa dificuldade do time do Jorge Jesus, o time do Domenech conseguiu controlar o jogo, um time que tinha paciência quando tinha bola, não tinha muita pressa, teve até menos posse de bola nesse jogo, mesmo assim chutou mais, é um time que com menos posse está conseguindo finalizar mais. E o Flamengo no segundo tempo a ritmo, como eu falei, de treino mesmo, o Fluminense entregue, o Fluminense até tentou, né, mas achou um gol ali na última jogada, né, tirando o gol do Digão, teve mais uma finalização perigosa também do Iago Felipe no lance anterior, e foi isso basicamente. Desde a última vez que a gente tinha feito o último programa, o Flamengo vem melhorando bastante, desde aquele jogo
contra o Santos, né, que já tinha havido melhores evidentes, mas fez um grande jogo contra o Bahia na parte ofensiva. Contra o Fortaleza foi um jogo que o primeiro tempo foi bom, mas acabou pelo erro do Isla prejudicando talvez o jogo, mas acabou achando a vitória no fim também. E agora esse jogo, o Flamengo, que do início começou com 2 derrotas, na zona de abaixamento, já é o vice-líder da competição. A gente falou que o Domenech precisava de tempo, e com pouco tempo, acho que até menos do que eu esperava, o Flamengo já entra nos trilhos novamente. Acho que já foi dito bastante sobre o panorama do Flamengo nesse atual momento, já comprovando que imediatismo no futebol a gente vai insistir batendo nessa tecla, especialmente no Brasil, não adianta de nada. O Domenech Torrent vem numa crescente, o time do Flamengo se consolidando cada vez mais, já alcança a segunda posição do Campeonato Brasileiro, embora com um jogo a mais do que alguns outros adversários, né? E a respeito do jogo, já foi dito relativamente bastante coisa. Eu vou destacar algumas mudanças que o Torrent fez para esse jogo, como a entrada do Diego, né, que começou no time titular, só que dessa vez atuando muito mais próximo, né, da zona ofensiva, perto do Gabigol. Eu acho que ele realmente fica muito melhor próximo dos atacantes de frente do que no meio campo, fazendo a transição defesa-ataque. Então, o jogo fluiu muito mais com ele. Acho que ele foi um dos grandes nomes da partida, jogou muito bem. Ele que é um dos caras que a grande parte da torcida ainda tem um certo desdém, né? De resto, enaltecer Thiago Maia, mais uma vez soberano no meio campo, está cravando sua titularidade no Flamengo. Maurício Isla, de novo, muito bom. Parece que ele joga com Everton Ribeiro há anos. Inacreditável. Ele é um cara que facilita bastante a função do Everton Ribeiro. Ele se comunica, ele sobe muito mais que, por exemplo, Rafinha, né? Um lateral bastante ofensivo. Ele chama a marcação e dá mais liberdade para o Everton Ribeiro. Isso facilita muito a função do camisa 7, que todo mundo sabe o que o Everton Ribeiro é capaz de fazer com o espaço, né? É basicamente isso. O Flamengo numa crescente, há um trabalho numa crescente do Domenech Torrent, e cabe aí esperar para ver se vai manter essa regularidade, ver se essas mudanças que o Domenech Torrent vão aguentar por muito tempo. A gente vai até aproveitar e emendar aí numa próxima discussão que promete ser até interessante a respeito do rodízio promovido pelo treinador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não, pois é, eu queria destacar de uma coisa que você falou, né, as mudanças que o Domenech Torrent foi fazendo aí durante esses últimos jogos. Ele tem variado um pouquinho na escalação ali nos 11 que iniciam o jogo pelo Flamengo, né? Tem sido alvo de muitos comentários da torcida aí, né, da imprensa esportiva também, essas mudanças que ele tem feito no time. Eu queria então escutar de vocês, até porque não é só o Flamengo que faz isso, né? Hoje em dia no campeonato, acho que também tem o Grêmio, por exemplo, que está em maus lençóis aí no Brasileirão, mas que devido também a funções parecidas ali no elenco, está variando bastante o time que entra em campo. E tanto o Flamengo quanto o Grêmio estão se preocupando em construir um elenco que seja forte o suficiente para estar ali variando nas competições e tal. Então eu queria escutar de vocês. Isso aí é válido, é importante que o time tenha um elenco para ficar rodando e rodando o time assim o máximo possível, testando jogadores diferentes, em funções diferentes, ou é necessário manter um time firme ali, 11, né? 11 certinhos para que você possa construir melhor a identidade do time, a cara do time ali. Eu queria escutar de vocês isso, até porque no ano passado, por exemplo, o Flamengo tinha aquele 11, né? Fechadinho, assim, que todo mundo sabia a escalação, e hoje em dia não se pode exatamente mais definir isso aí. Eu queria escutar de vocês, o que vocês têm a dizer. Acho que o rodízio ele acabou causando certo temor, não só na torcida do Flamengo como em outras, mas eu acho que não é só certo como necessário. A gente está falando de uma maratona insana de jogos no Campeonato Brasileiro devido à pandemia. E aproveitando que a gente está falando de Flamengo, o Flamengo ainda vai disputar a Copa do Brasil, Libertadores. E considerando todo o material que o Flamengo tem, todo o recurso que o Flamengo investiu para construir um elenco desse tamanho, dessa proporção, acho mais do que válido promover o rodízio. Mas na minha visão, é importante que o Domi ele reconheça que existem jogadores que, caso haja a possibilidade de serem escalados, precisam estar no time titular. A exemplo, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa
e Arrascaeta. São os três principais que eu aponto como sendo esse tipo de jogador. Pode escalar os três, não exatamente ao mesmo tempo, mas bota para jogar. E saindo um pouco do Flamengo, outros times que possuem um elenco mais enxuto tendem a sofrer, mas é humanamente impossível você cumprir todos os jogos, esses jogos, nesse atual momento que a gente vive, com um elenco fixo. Já era difícil antes da pandemia, você imagina agora. E, assim, o rodízio não é errado, desde que não haja displicência, né? Você tem que ter noção dependendo das circunstâncias. Ah, vou poupar para Libertadores. Tudo bem, tem casos e casos. A gente vai falar um pouco mais, por exemplo, outro que gostava muito de rodízio era o Renato Gaúcho, né, no Grêmio. Só que o que acontece? O Grêmio, ano passado, né, especificamente, e esse ano ele continua também dando essa pinta, né, de fazer o rodízio, de mudar as partes do elenco. Ano passado, ele fazia isso bastante, dando prioridade para a Libertadores. Acontece que o Grêmio ele não tem a tamanha força que o Flamengo, por exemplo, tem agora, de dar conta de todas as competições. O Grêmio ele é mais enxuto, né, como eu já tinha dito. Então, eu acho que existiam empecilhos para o rodízio do Renato em 2019 e, por isso, tantas críticas sobre uma certa displicência dele ao fazer o rodízio no Grêmio. Vou deixar um pouco para o Léo concluir o raciocínio. Bom, para começar, que o Kelly falou aí, né, que o time do Flamengo realmente rodava pouco ano passado, mas rodava. A escalação com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique entrou em campo assim apenas 8 vezes com o Jorge Jesus ano passado. O Flamengo rodava, só que rodava poucas peças. A gente dá para destacar aqui o René, que jogava alguns espaço na lateral esquerda, o Reinier ganhou bastante espaço, o Vitinho jogava algumas partidas, entrava como titular. O Diego estava machucado na maior parte do tempo. O Pires da Mota, até o próprio, ganhava chances. Então, assim, essa noção de que o Flamengo não rodava é errada, mas realmente rodava pouco. E o Flamengo do Domi roda mais, até porque o Domi ele assume o Flamengo, é, quando o Jorge Jesus assume, o Flamengo já estava no meio do brasileiro, né? Já tinha tido aí 10 rodadas, cerca disso. É, ele cai na Copa do Brasil logo de cara ali nas quartas com o Atlético Paranaense. E a Libertadores já estava no mata-mata. O Domi assume o Flamengo, o brasileiro ainda ia começar. A Libertadores ainda está na fase de grupos. E a Copa do Brasil, o Flamengo nem oitavas ainda jogou. Então vai ter que rodar. O calendário do futebol brasileiro já era muito ruim. E com tudo isso que aconteceu com a pandemia, piorou ainda mais. Vamos até fevereiro nessa sequência de quarta, domingo, quarta, domingo. Tem que rodar, todos vão ter que rodar. É inevitável. Só que agora, Libertadores começa esse mês, hein? Só lembrando. exatamente. A Copa do Brasil daqui a pouco também para o Flamengo já vai começar. Então vai ter que rodar. A diferença, por exemplo, do Flamengo, tanto do Domi quanto do Jesus, pro do Renato, é que o Renato não faz rodízio. Ele tira os 11 e põe 11 reservas. E é por isso que ele perde muitos pontos. E quando os titulares entram completos, às vezes perdem pontos. O Grêmio empatou com o Atlético Goianiense. E aí o Renato usou de bengala o fato do Flamengo ter perdido. Quando o Flamengo estava totalmente bagunçado quando perdeu aquele jogo. O time do Grêmio, ele não pontua, por isso que ele está em 10º hoje, porque o Renato usa muitos reservas, usa 11 reservas, e quando põe o time titular para jogar, volta e meio o time tropeça. E é por isso que o Grêmio hoje está em 10º colocado, com um elenco pior que o do Flamengo? Pior que o do Flamengo, é verdade. Mas é superior ao elenco do Fluminense, ao do Fortaleza, ao do Santos, ao do Vasco, e mesmo assim está atrás desses times. Então eu acho que o Renato tem que rever esse conceito, que ele já faz isso há 2, 3 anos e ninguém fala nada. Eu acho que ele tira. E a torcida do Grêmio cobra, acho que está começando a cobrar ele sim, pelo fato de querer que o time seja mais incisivo na disputa do Campeonato Brasileiro. E sobre o Flamengo, eu acho que o Domi tem que rodar, como a gente falou, só que ele às vezes erra em alguns quesitos que eu vou destacar agora. Como, por exemplo, o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, ele jogou contra o Bahia, né, titular, não jogou os 90 minutos, fez uma grande partida, e na partida seguinte não foi titular, perdeu o titular para o Michael. Eu acho que é necessário o rodízio, só que tem jogadores que aguentam jogar 2, 3 jogos seguidos, especialmente se não jogar os 90. E aí ele tira o Pedro Rocha, fez uma grande partida, põe o Michael, que não tá jogando bem, que ainda não vestiu a camisa do Flamengo. E aí eu acho que essa parte é errada.
O Thiago, por exemplo, o Felipe Luiz joga 2, 3 partidas, aí vem o René uma partida para dar uma descansada no Felipe Luiz, isso é evidente que é a necessidade. Só que em alguns casos eu acho que não. O Gabigol vai ter que rodar também, ele que parece que ficou meio chateado, né, com o fato de não ter começado o jogo contra o Fortaleza, vai ter que rodar. O Pedro é um grande atacante e hoje o Flamengo tem elenco para rodar e muito. Hoje o Flamengo tem Thiago Maia, tem Pedro Rocha, tem Pedro, tem outras peças, então realmente tem na zaga o Léo Pereira, o Gustavo Henrique. Realmente o rodízio é necessário, ele tem que acontecer, especialmente se você tem um elenco tão bom quanto o Flamengo tem. E aí os jogadores, aqueles que foram campeões no ano passado, vão ter que entender isso. O Arão acho que já tá entendendo, a gente vê que ele não entra de cara emburrado nem nada. O Gabigol acho que tá começando a entender. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta, idem. João Marcelo destacou que o Diego, né, começou de titular essa última partida. Eu, particularmente, venho gostando muito do Arrascaeta próximo do atacante, jogando como um 10 ali centralizado, função que ele não fazia com o Jorge Jesus, ele jogava mais aberto pela esquerda. Mas venho gostando muito dele aí, senti falta dele jogando no Fluminense, mas isso é só para destacar que eu acabei esquecendo de falar antes. Mas enfim, todos os times vão ter que rodar. O Inter tá rodando algumas peças no meio de campo, na defesa e ataque. A gente vai até falar disso aí no próximo assunto. Todo time vai rodar, mas tem que rodar com cautela. Não é para tirar os 11 titulares, tem que ir variando o time para brigar por todas as frentes. A torcida do Grêmio tá um grito cada vez maior de fora Renato, né? E você né, meio estranho, né? Você pensar isso há 2 anos atrás, você não pensaria, não acreditaria que a torcida do Grêmio estaria pedindo fora Renato, um cara que já ajudou bastante o time, mas é que a situação tá complicada mesmo pro Grêmio no campeonato. O time ainda não apresentou um futebol muito vistoso e tem um elenco até, na minha opinião, melhor que o do ano passado. Mas, enfim, vamos esperar para ver como é que o time se desenvolve também ali na Libertadores, enfim. Vai voltar a Libertadores depois. No rival, as coisas estão um pouquinho melhores. No rival do Grêmio, né? No Inter. O Inter é líder, está em primeiro lugar com 20 pontos, atrás, na frente do Flamengo por 3 pontos, né? E na frente do São Paulo também, por 3 pontos. E tem conseguido se manter bem no campeonato. Importantes vitórias, resultados convincentes. Uma vitória muito importante, por exemplo, foi contra o Atlético Mineiro, um tempo atrás, também foi uma vitória bem consistente, que provou que o Inter pode oferecer muita coisa ainda nesse campeonato e poder estar conseguindo acertar bem, né, o Colorado. E quanto mais de fôlego o Inter tem para se manter, o Inter tem chance de disputar, por exemplo, com o Flamengo, com o São Paulo até o final. Porque em outros campeonatos a gente já viu times, né, que decolaram assim no começo, até o Atlético Mineiro é um exemplo, né, no ano passado, que decolaram no começo e depois começaram a cair assim, né, e até por causa da falta de elenco, por causa das competições, das outras competições. O Inter ainda tem fôlego para se manter? Qual é a qualidade desse elenco do Inter? Inclusive está tendo um personagem, né, bem especial, o Thiago Galhardo, inclusive fez 2 gols nesse último jogo contra o Ceará e roubou a cena totalmente também. Cara, acho que o Inter vai ter fôlego para brigar até o final com o Flamengo. Acho que é um time que eu vejo que vai brigar até o fim. Não Só sei com o se vai. Flamengo? Ou com o Atlético também, você acredita? O Atlético Mineiro acho que também tem potencial para isso. Acho que ainda precisa se ajeitar um pouco. E talvez até o São Paulo. São Paulo acho que ainda vai dar uma caída, mas vai continuar aí na parte de cima da tabela. Mas o Inter é o grande postulante ao título para brigar com o Flamengo na minha visão nesse momento. Porque tem um elenco bom. Também dá para rodar algumas peças. Eu acho que dá para destacar as 3 principais jogadores, na minha visão do Inter no momento. A defesa está muito bem, né? Tem que destacar os 2 argentinos, o Cuesta e o Saravia, que estão jogando muito bem. E na frente, o Thiago Galhardo, como o Kelly falou, que está jogando um bolão. Já são 8 gols e 3 assistências em 9 jogos do Campeonato Brasileiro. A temporada mais artilheira do Galhardo, da vida dele. Está jogando muito bem como referência, como falso 9 ali. Já tem até substituto, caso ele precise ser poupado, né? O Abel Hernandes chegou. O Fernandes também, outro atacante, o Inter também contratou. O Inter vai ter que rodar, ver essa questão dos estrangeiros, né? Que já tem mais de 5 no plantel, só pode 5 por jogo. Mas realmente acho que o Inter tem fôlego sim para brigar até o fim, porque o time está muito encaixado, o Kudê encaixou esse time. E a equipe está jogando muito bem. Não é uma equipe que você vê o jogo e encante seus olhos, mas é uma equipe muito eficiente. É uma equipe que não toma gol, uma equipe que faz o gol quando necessário. E eu acho que tem sim bola para brigar até o fim. Eu acho que o fato de ter o melhor ataque da competição e a melhor defesa já dizem bastante. São 15 gols a favor e 5 contra. No mais, eu novamente tenho que enaltecer, né, o Thiago Galhardo. E é um time muito competente, né? Como o Léo bem disse, embora não encante os olhos,
sabe se impor nos momentos de adversidade e o resultado está aí, 20 pontos nos primeiros 9 jogos. E aponto sim o Inter como grande concorrente ao Flamengo no título, mais até do que o São Paulo. A gente vai falar um pouco mais do São Paulo mais para frente, mas acho que o São Paulo ele tende a ser muito mais irregular do que o Inter. Em relação ao Atlético, eu acho que pode crescer também, mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Bom trabalho do Cudê até aqui. Vamos passar agora para o São Paulo, né? Agora que vocês já mencionaram o tricolor paulista. O São Paulo está vindo aí de uma sequência um pouco melhor do que o começo, quer dizer, um pouco melhor não, bem melhor do que o início do campeonato, bem melhor do que o Paulista, e foi também com algumas mudanças no elenco e com a chegada de um personagem muito importante, né? O Luciano, que veio do Grêmio, e o Diniz está conseguindo ajeitar o time quer dizer, não ainda dá sua cara, na minha opinião, mas está conseguindo fazer o time jogar e ganhar, ou pelo menos empatar, como foi o caso desse último jogo contra o Bragantino, que também não foi um resultado muito legal, né? Mas foi, enfim, está conseguindo somar pontos. E o São Paulo, perdão, está em terceiro lugar, né? E ali está na parte de cima, está, por enquanto, nesse começo de campeonato, conseguindo se manter. Está, inclusive, na frente dos seus outros rivais, Palmeiras, Corinthians e Santos, seus rivais paulistas aí. E, enfim, o Diniz, aí vocês já falaram que o São Paulo talvez tenha mais para ser um time mais irregular e tal, e não ficar disputando toda hora ali em cima. Mas o São Paulo pode conseguir uma Libertadores também. Nesse começo de campeonato, qual é exatamente o foco da equipe do Tricolor Paulista? Inclusive, com o time disputando a Libertadores, qual será exatamente o projeto do São Paulo nesse início de campeonato? Se dá para pegar essa Libertadores aí, pelo menos, né? Já que vocês disseram que talvez o time seja um pouquinho mais irregular. Bom, o time tende a ser regular pelo trabalho do Fernando Diniz, que ainda não é um exímio trabalho, mas melhorou bastante desde a eliminação do Paulista e início brasileiro, me surpreendendo, aliás. Eu achei que o Diniz ia cair nessas primeiras rodadas, acho que não é mais o caso, pela boa campanha até agora, mas o São Paulo é um time que tem muitos meninos, né, nesse momento. Tem dois jovens zagueiros, o Léo Pelé e o Diego. Usa muito lá na frente o Brenner, o Paulinho Boia, o Luciano, que não é jovem, né, evidente, mas é um cara que tá jogando muito bem, tá ajudando o São Paulo a pontuar quase toda a rodada aí que o São Paulo pontuou, tem mérito dele no jogo. É um time que realmente está melhorando, é um time que tem flashes de bom futebol, não joga 90 minutos muito bem, às vezes o time cai um pouco. Exemplo do jogo contra o Atlético Mineiro, que começou muito bem, começou num ritmo interessante, tendo várias chances desperdiçadas, e aí depois o Galo faz um gol, o São Paulo desmonta, e aí terminou 3-0, mas acho que vai ter um placar que não representa o que foi o jogo foi, de certa forma, equilibrado. Mas o São Paulo, aos trancos e barrancos, vai estar aí na terceira colocação, cara. É claro que empatou contra o Bragantino na última rodada, acho que empate que não estava previsto, o São Paulo, óbvio que queria a vitória, né? Mas o time é o terceiro colocado, eu acho que no momento tá bom pro que a torcida espera. E o Fernando Diniz segue vivo, eu acho que agora dá uma respirada com certeza no trabalho dele, a pressão diminui para ele implementar coisas novas, talvez. É, E é isso, o São Paulo deve oscilar, a tendência é essa, especialmente vai precisar rodar bastante o elenco com a chegada da Libertadores, mas acredito que se mantém aí na parte de cima da tabela. E eu queria comparar agora o trabalho do Fernando Diniz com o do Luxemburgo, porque eu falei que o Diniz tem alguns flashes de bom futebol, né? O Palmeiras não tem isso. O Palmeiras, apesar de ser o quarto colocado nesse momento, né? Já ter tido 4 empates, e tá com jogo a menos, pode até passar o São Paulo e o Flamengo. Mas o torcedor do Palmeiras não está satisfeito com o trabalho do Luxemburgo, né? A pressão dele em cima é bem grande, porque o time, apesar de estar pontuando em alguns jogos, não joga bem. E é isso que a torcida do Palmeiras mais cobra. E eu acho que o torcedor tricolor, por exemplo, torcedor de São Paulo, né, estaria muito satisfeito se o São Paulo tivesse ganho o Paulista, como o Palmeiras ganhou, e não esteja jogando tão bem agora, mas esteja ali competindo na parte de cima, né? E a torcida do Palmeiras não precisaria desse Paulista, já ganhou, já faz um tempinho, mas vem ganhando o Brasileiro, né, em 2018, em 2016. Mas gostaria de ter esses flashes de bom futebol que tem o São Paulo algumas vezes. Acho que as duas torcidas trocariam, talvez, porque realmente a necessidade de cada uma é diferente nesse momento. A do Palmeiras é jogar bem e convencer, e a do São Paulo é sair da fila. O título paulista claramente ajudaria, né? Mas acredito que essa troca seria benéfica para as duas torcidas. Se fosse possível, né? Bom, tem torcidas que pediriam por isso, né? Se fosse possível.
Bom, o São Paulo, né? A torcida, obviamente, sempre vai cobrar, né? Do time, ainda mais nessa fila de muitos anos aí sem ganhar um paulista, sem ganhar, na verdade, nenhum título, né? De expressão. Já fazem 8 anos desde que o São Paulo não vence um título grande aí, vamos assim dizer, né? É o último título que a gente está considerando aqui para a Sul-Americana, em 2012. Então, a torcida vai sempre fazer essa cobrança aí. A torcida do São Paulo grande, a torcida do São Paulo sempre vai pressionar. E o Diniz, né? Mesmo que ainda não tão firme no cargo, está começando a conseguir umas vitórias, o que é importante, que tira um pouquinho da pressão dele também, né? Porque a torcida estava dando um foco ali nele. E acredito que o São Paulo ainda possa conseguir essas vitórias em 1-0, 2-1 ainda, possa seguir brigando. Eu também não acredito que continue ali na parte de cima, quer dizer, brigando pelo título por muito tempo, mas tá ali, vai seguir na parte de cima, na minha opinião. Eu vou também fazer uma... Bora passar então pro palpitão? Bora lá, que agora nós vamos passar para a 10ª rodada. Eu ia falar nona aqui, mas na verdade está na 10ª. E alguns times vão usar time reserva por causa da Copa do Brasil e por causa da Libertadores, né? E assim, é uma rodada meio com algumas, a gente pode ter algumas surpresas aí, mas a gente vai tentar palpitar mesmo assim. E no palpitão passado, né, no palpitão do último episódio, eu e o Léo empatamos dessa vez. Então a gente pode dizer que fizemos isso dobradinha aí. O Léo ficou com mais uma vitória, eu também fiquei com mais uma, e agora estamos empatados ali na liderança das vitórias do palpitão, com duas vitórias, eu acho que pode dizer assim. Eu não sei nem quanto que João Marcelo, tá? Não sei se João Marcelo já ganhou uma, se Matheus já ganhou. Nunca ganhou, não. Matheus já ganhou primeiro. Marcelo nunca. É verdade, Matheus ganhou. João Não, Marcelo ganhei ainda... sim. Ganhou ou não ganhou? Ganhei sim. Ganhei sim. Volta no programa. Ganhei sim. Bom, o que eu sei é que eu e Léo somos líderes, então é isso que nós sabemos até o momento. Vamos então fazer o papitão da rodada 10. Vamos começar com a Atletiba. Atletiba às 4h30 no sábado. Esse jogo é bem difícil, mas eu vou de vitória do Atlético Paranaense. Vitória do Coxa Branca. Empate. Até por causa do momento, né? Bem esquisito dos dois times, é difícil dar uma opinião, mas tudo bem. Outro clássico, Sansão, 7 horas, é um jogo interessante também. Santos e São Paulo. Nesse daí eu vou de vitória, não, vou de empate também. Vitória do Santos. Vou de vitória do Santos. Fluminense e Corinthians, 4 horas, aí já do domingo, né? Eu vou de vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense. Grêmio e Fortaleza, 4 horas da tarde. No domingo eu vou de vitória do Grêmio. Empate. Empate também. Ceará e Flamengo, às 6 horas, acho que da noite, né? Pode considerar já da noite. Ceará e Flamengo, eu vou de empate nessa. Vitória do Flamengo. Vou de vitória do Flamengo. O Flamengo é um dos que vai poupar aí, né? Goiás e Inter, às 6 horas, eu vou de vitória do Inter, mais uma vez. Vitória magra do Inter, 1-0. Vitória do Inter também. Atlético Mineiro e RB Bragantino, vitória, na minha opinião, do Atlético Mineiro. Às 6 horas esse jogo aí de domingo. Atlético Mineiro que não deve poupar, né? Tá fora já da Copa do Brasil e também não disputa a Libertadores nem a Sula. Vitória do Atlético Mineiro também. Como o Léo bem mencionou, não precisa nem poupar, né? Bahia Atlético Goianiense, 6 horas é o último jogo aí das 6 horas da tarde, né? Acho que é da tarde, sei lá, não sei se é da tarde ou se é da noite, enfim. De domingo, eu vou de vitória nesse do Bahia. Vitória do Bahia. Vitória do Bahia. Agora, às 7h45, Palmeiras e Sport, vou de vitória do Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Vitória do Palmeiras. No último clássico, quer dizer, o último jogo, né, programado da rodada, às 8h30, Botafogo e Vasco, de domingo, né, 8h30 de domingo, eu vou de vitória do Botafogo. Empate. Vou de empate também. Então é isso, cobrem-nos como sempre. Bom, a gente vai dar essa destacada agora, então, nas algumas contratações no mercado europeu. A gente vai voltar a falar um pouquinho, aos poucos a gente vai voltando a falar de futebol europeu, né? E tem umas contratações aqui que eu queria pedir a opinião de vocês, né? Não só de importância, mas também do valor que foi depositado e tal. A contratação mais cara até o momento da janela foi a do Kai Havertz, o meia do Bayer Leverkusen, que foi para o Chelsea, 80 milhões de euros. E eu posso citar outras contratações aqui, entre elas Victor Osimhen, foi do Lille para Napoli, a terceira maior contratação, 70 milhões de euros. Tem a ida do Ben Chilwell para o Chelsea, Timo Werner para o Chelsea,
o Sané, que foi do Manchester City para o Bayern de Munique, o Ake, que foi do Bournemouth, o time que foi rebaixado para o City, Hakim Ziyech, foi da Ajax para o Chelsea. São algumas das contratações aí, a maioria é da Premier League, né? Tem o Van de Beek também, que foi do Ajax do Manchester United. Aí uma contratação talvez para o futuro, Francisco Trincão, uma contratação do Braga para o Barcelona, 31 milhões. Eu estou falando aqui mais pela ordem. Teve também o James Rodrigues, que foi agora para o Everton, né, do Real Madrid para o Everton. Na verdade, ele estava emprestado aí, né, mas ele foi para o Everton agora definitivo. Eu citei essas, tem mais algumas aí que foram de valor menor. Por exemplo, a contratação de um brasileiro aí, a mais cara, quer dizer, que foi do mercado brasileiro para lá para fora, foi o Everton Cebolinha, que foi agora do Grêmio para o Benfica, por 20 milhões de euros. E o Pedrinho também foi outra contratação que o Benfica fez por 20 milhões de euros também, Pedrinho do Corinthians, né? São duas das contratações aí do mercado brasileiro. É isso, então eu quero saber de vocês aí a opinião, inclusive destacando esse bom mercado que o Chelsea está fazendo, né? Depois de algum tempo sem poder contratar, agora tá enchendo o time com bons jogadores e jogadores promissores, né? Além de tudo, jogadores promissores. E vocês podem falar também de outros times que interessarem aí. Bom, começando no Chelsea, né? Evidentemente, o grande destaque da janela europeia aí, janela de verão, o Chelsea em modo carreira, né? Várias contratações, o Chelsea ficou sem contratar na janela do verão do ano passado e a de inverno, que foi agora em janeiro, poderia contratar, mas optou por não fazer. E aí é evidente que os cofres encheram, né? Tava com muito dinheiro em caixa disponível e contratou vários jogadores, Werner, Ziyech, o Kai Havertz agora, Ben Chilwell, o Thiago Silva e o zagueiro o Sarr, que deve ser até emprestado, né? Mas e a janela é muito boa, cara. Se você olhar os valores, se você olhar os atletas e a projeção deles, o Chelsea mandou muito bem. Só uma comparação, o Chelsea gastou mais ou menos o que ele recebeu do Hazard pelo Werner, o Ziyech e o Kai Havertz juntos, só para ter uma noção, né? E o Hazard tá bem mal no Chelsea, tá bem mal no Real Madrid nesse momento. E acho que a mais importante de todas foi a última, cara, que foi a do Thiago Silva, que veio de graça, né? Tava acabando em contato com o PSG. Acho que era a mais necessária, que o Chelsea mais precisava era de um zagueiro desse nível, né? Que é o Thiago Silva dentro da Europa. Muito boa contratação. Ben Chilwell também ajuda bastante o sistema defensivo. Acho que o Chelsea, inclusive, ainda está atrás de um goleiro, o que é para não traz segurança, nem ele, nem o Cabarrello. E agora tem vários meninos lá na frente, né? Se juntam ao Abraham e o Mount, o Werner, o Ziyech não é jovem, né? Tem 25, 26 anos. E também o Kai Havertz, que tem acho que 20, 21, né? Muito promissor também. E o Chelsea com um elenco muito bom, acho que vai conseguir. É o time mais próximo, talvez, aí do nível do City, do Liverpool para disputar essa Premier League. Acho que vai dar muito trabalho, sim, os comandados de Frank Lampard. A gente falou sobre o Chelsea, realmente para mim a melhor janela de transferência do continente europeu por enquanto, já que o nosso âncora falou do Everton, e a gente gosta muito de Premier League, eu gostaria de ponderar aqui as contratações, né, que o Everton tem feito até o momento. James Rodrigues, Alan e mais recentemente foi o Doucouré, que era o volante de origem do Watford há pouco tempo. O Everton é sempre visto como aquele clube que contrata muito, jogadores até relevantes e no final morre na praia, né? Nesse caso, eu acho que especificamente nessa janela, eu acho que o sarrafo aumentou um pouco. O James Rodrigues é um cara que tem um passado mais consolidado, tem mais nome. O Alan, um pouco menos do que o James Rodrigues, claro, mas acho que demonstrou mais qualidade do que, por exemplo, as outras contratações que o Everton fez nas últimas temporadas. A exemplo de Bernard, outros como André Gomes, não tinham tanta estrela. Acredito que foi interessante a sua maneira, o Everton, lembrando que ainda não acabou na janela. Esse aí é claro que eu destaco o James Rodrigues. O Alan também promete bastante. Se Doucouré, eu confesso que vi pouco dele, mas aparentava naquele time fraco do Watford ser o ponto fora da curva, né? Ele é relativamente jovem, o volante lá mais habilidoso do time. Vou chamar quem pode falar de Everton com mais propriedade do que eu, o nosso âncora Kelly.
da opinião dele. Mas antes do nosso querido Kelly, eu vou comentar um pouquinho aqui rapidamente, porque o Everton sempre contrata e morre na praia, né? É o que vem ocorrendo nos últimos anos. O time contrata Sigurdsson, Rooney, Richarlison, Moise Kean sempre morre na praia. Vamos ver se nessa temporada realmente os reforços foram bons. O João Marcelo citou o passado do Rames, realmente já é um passado, né? Já faz muito tempo que o seu Rames não joga bola. Pelo menos não jogou bola no Bayern, não jogou bola no Real Madrid. Na primeira temporada do Real Madrid, ele, depois da Copa, jogou bem, jogou relativamente bem, sim. E desde então não demonstra futebol à altura. Acho que pro Everton tá excelente, jogador que vai chegar é 10 e faixa nele. Acho que nem vai usar 10, né? A 10 é do Sigurdsson, mas enfim. Boas contratações realmente no meio de campo. Do Corrêa, o que eu pouco conheço dele é do FIFA, um jogador interessante aí para jogar no Ultimate Team, mas enfim. E o Alan também é um bom volante, acho que dá para formar um meio de campo interessante. Mas vamos ver se o Everton consegue pelo menos terminar à frente do Wolverhampton, né? Porque nos últimos anos nem isso vem conseguindo. Tem muitas coisas aí para acontecerem nessa janela de transferência, né? E ela ainda não acabou, como bem o João Marcelo falou aqui, ela ainda não acabou, né? Tem muita coisa ainda para rolar. Tem alguma contratação que vocês acharam aí inflacionada, um cara que foi por um preço muito grande, muito alto para algum time? Eu, por exemplo, achei que essa do Osimhen, acho que não tinha que ser por esse valor para Napoli, não. Estão Um gastando muito absurdo dinheiro. essa aí. Essa aí foi um absurdo quando Absurdo, como eu pouco não ouvi sabia. falar desse cara antes. Só conheci por causa do FIFA, sinceramente. Eu também conheci. Perdão da minha ignorância, só pelo FIFA. Também conheci por causa do FIFA, um jogador até promissor, mas por 70 milhões, cara. O cara foi mais caro que o Werner, que o Ziyech, o mesmo preço aí do Kai Havertz. Realmente um absurdo isso aí. O Napoli foi passado a perna no Napoli, porque esse cara não vale isso por enquanto, né? Claro que pode se tornar uma bomba, é um jogador promissor, o nigeriano, mas não vale esse preço nem de longe. Realmente o Napoli foi assaltado nessa negociação. Queria ver desse trincão também no Barcelona, né? Porque o Barcelona tá precisando de uns nomes de mais peso, né? Passando por uma reestruturação, eu não sei. Tudo bem, é jovem, ainda tem muita coisa para acontecer. Acredito que ele vai ser emprestado logo menos, mas estranho. Sempre espero mais do Barcelona, né? Pelo nome do clube. Mas, e também tem toda essa novela do Messi que está desgastando bastante os bastidores, né? Enfim, Essa questão do Messi já deu o que falar, né? Mas o Messi ele falou agora que fica e assim, a gente está esperando para ver os próximos capítulos. Até o aparentemente vai momento, ficar de biquinho, né? isso aí. Vai ser uma temporada vai ser uma coisa bem esquisita, realmente. Assim, tirando o Pjanic, que foi trocado com o Arthur, né? Foi a primeira contratação aí. O Trincão é realmente uma das mais destacadas no time do Barcelona. E assim, eu não tenho muito o que falar dele, porque eu não assisti o Campeonato Português, né? Ele jogava no Braga, mas é uma promessa aí. Enfim, vamos esperar para ver o que ele pode render, né? Eu acho que talvez ele não ele até seja emprestado, mas vamos esperar também. E eu até vou dar um destaque aqui também para o Van de Beek, contratado pelo Manchester United, que na minha opinião já tinha que ter saído há um tempo do Ajax, né? Assim, o Ajax, claro que é um enorme time, um time de importância estrondosa, né? Um time de muita importância para a história do futebol, mas poxa, não tava mais à altura, né? Ele joga muita bola realmente. Ele foi um dos principais responsáveis pelo bom desempenho do Ajax, né? Naquela temporada que eles chegaram na semifinal. E agora chega um time onde pode desempenhar seu futebol e se tornar um dos bons jogadores aí do mundo, né? Vamos esperar para ver. O Manchester United Aconteceu também natural, precisava né? dessa. Hã? Acho que aconteceu natural, né? O Ajax virou um clube Sim, exportador, a exemplo de como o Mônaco se tornou depois daquela grande temporada em 2017. Né? sim, sim. Na pena, tudo bem, não tira o tamanho do clube de jeito nenhum, mas acho que foi natural a saída do Van de Beek, mas tudo mais tarde de acontecer. Eu acho interessante, sim, ver como que ele vai render no United. O Van de Beek é um grande jogador, já estava realmente daquela leva aí de De Jong, de Elite, ele era o que faltava aí para sair do Ajax, né? O Ajax não tem poderio financeiro para mantê-lo. Foi especulado até no Real Madrid na janela passada, né, de verão, mas realmente foi pro United. Não sei como vai se encaixar no sistema do Solskjaer, porque ele joga muito numa faixa parecida ali do Bruno Fernandes, né, que foi a grande sensação do United na última temporada. Ele não é um ponta, ele é mais um meio de campo mesmo, ali que joga muito
próximo do gol. Pode até jogar talvez do segundo volante, não sei, mas não sei como vai ser esse encaixe aí com o Bruno Fernandes e até o Pogba nesse meio aí, mas uma boa contratação. Analisando a contratação é boa. Não sei se para engrenagem do United foi. O Ajax agora vai, né, passar por essa nova reformulação, trouxe inclusive o Antony lá do São Paulo, né? Também foi outra contratação de um brasileiro aí, ele já está ajudando bastante o time holandês. Queria destacar uma contratação aqui inusitada da janela. Joe Hart voltou ao topo do futebol inglês, retornando ao topo, se juntou ao Tottenham. Que contratação um pouco inusitada. Realmente o Tottenham vai, enquanto uns anunciam Thiago Silva, né, Kai Havertz, outros Joe Hart, e o Tottenham de mal a pior nesse momento. O Tottenham, além do Joe Hart, contratou, por exemplo, o Matt Doherty, que teve um vídeo muito engraçado, né, dele que ele era torcedor do Arsenal e tem um tweet dele apagando, é um vídeo dele, né, que o Tottenham postou no Twitter apagando tweets antigos que ele torcia pro Arsenal, muito engraçado realmente. E contratou um jogador chamado Robier, que é do Southampton. Mas até o momento não foram contratações realmente tão de impacto, né? Enfim, vamos esperar para ver também qual vai ser a continuidade da janela. Bom, então as ligas europeias aí, a gente já mencionou algumas contratações. As ligas europeias estão recomeçando, o campeonato francês já recomeçou aí, inclusive com uma derrota do PSG, né? O PSG que não tinha jogado na primeira rodada por causa da Champions, agora jogou e perdeu, inclusive para o Lens, Racing Clube de Lens, um time que subiu da segunda divisão do campeonato francês. E os campeonatos lentamente vão recomeçando no final de semana. Nós teremos mais jogos aí, inclusive pelo campeonato inglês, pela Premier League, La Liga, enfim, vamos já acompanhando aí. No meio da semana, agora falando de Brasil, né? A gente vai ter a Copa do Brasil, a Libertadores também está voltando. Na Copa do Brasil a gente vai ter 5 jogos que foram sorteados, né? Um deles é o clássico Botafogo e Vasco, a gente vai ter também Fluminense e Atlético Goianiense. A gente vai ter Ponte Preta e América Mineiro, Brusque, Ceará, Juventude e CRB. Vão ser os jogos que vão definir 5 classificados para essa próxima fase aí da Copa do Brasil, que já conta, né, como classificado para as oitavas, os times que disputaram a Libertadores, mais um campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Série B, né? Então os 11 times que se classificam aí vão se juntar a esses 5 que já estão, quer dizer, os 11 que já estão classificados vão se juntar a esses 5, vão jogar esses jogos decisivos aí. E no mais, acredito que é isso. Terminamos então nosso episódio por aqui. Voltamos, tá? Estamos tentando voltar. Estamos tentando nos organizar. Acho que esse episódio foi um pouquinho mais curto. Os nossos episódios estão ficando um pouco longos, né? A gente também está tentando ver isso, de otimizar um pouco mais o tempo. Mas hoje foi um episódio legal. A gente pôde discutir, pôde debater. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Caso você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Por ter assistido. A gente pede, mais uma vez, que você siga a gente aí no Spotify, acompanhe a gente, se inscreve no canal no YouTube, enfim, independentemente aí da plataforma que você estiver assistindo, arruma um jeito aí de seguir a gente, né? Em algum botão deve ter uma maneira de você seguir. E é isso. Muito obrigado. Inclusive, mais uma vez, agradecer o Silene que fez a vinheta aí pra gente. Muito obrigado. Esse grande amigo aí que enfim, a vida me fez e está ajudando bastante a gente aí com essa vinheta. É isso. Muito obrigado a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para mais um programa. É isso. É um prazer estar com vocês em mais um programa, como o Kelly disse. Falar de futebol com vocês é sempre bom. E reforçar o recado, siga-nos nas redes sociais, nas plataformas aí de streaming. E siga a gente no seguimos. Twitter, tá? Siga a gente no Twitter, que a gente tá um pouquinho parado com o Twitter, mas é só porque vocês ainda não seguiram a gente. Sigam a gente, por favor. @AtaqueTrio. Isso aí, rapaziada. Façam tudo aí que os dois aí pediram, por favor. Muito bom o episódio, muito bom voltar e seguimos. Até a próxima. Até a próxima, rapaziada. Acho que a gente volta na sexta-feira com mais aí Acredito que a gente volta na sexta-feira com mais um episódio aí, comentando mais assuntos interessantes aí. É isso. Até a próxima. Valeu.